Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Não há, Senhor, porque se você está aqui neste momento, porque se você está escutando este louvor nesse momento, é porque o Senhor tem te guardado, é porque o Senhor ainda tem muito para fazer por você e para você. Glória a Deus. Entrega o seu coração, entrega para o Senhor, porque é do nosso coração que sai as coisas da vida. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre, meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Oh, aleluia. Que nós possamos, Senhor, entregar o verdadeiro louvor que é devido ao Senhor. Meu coração é teu,
possamos, Senhor, Te adorar com as nossas vidas, com o nosso modo de viver, de agir, de sentir, de contribuir, Pai. Que nós possamos, meu Deus, exalar o Teu perfume onde quer que formos, meu Deus. Que o Senhor possa se alegrar com as nossas vidas, porque sabemos que a Tua alegria é a nossa força, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou a estar de pé. Obrigada, Senhor, porque o vírus não chegou na nossa casa. Obrigada, Senhor, porque o pão não faltou nas nossas mesas, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, pelo Teu carinho, pela Tua compaixão. É por isso que nós Te adoramos, Pai. Pra Te adorar eu vivo, pra Te adorar eu vivo, só pra Te adorar. Pra Te adorar eu vivo, pra Te adorar eu vivo, só pra Te adorar. Obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus, né? Muito bom ouvirmos louvores de adoração e de exaltação ao nosso Deus. Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 6. Nós estaremos lendo do versículo 60 até o versículo 69. É um texto bastante conhecido. Estarei lendo esses 9 versículos, mas o centro da pregação será os 3 últimos, para nossa meditação. João 6, versículo do 60 ao 69. Diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Amém? Nós vamos meditar nos últimos 3 versículos, mas para a gente entender um pouco esse texto, no versículo 60, ele diz que Jesus faz um discurso duro, um discurso difícil de ouvir. E o que Jesus falou que era tão difícil para aquela multidão? O que Jesus falou que tantas pessoas quiseram voltar, quiseram desistir dessa caminhada? Para a gente encontrar o que Jesus disse, nós vamos encontrar aqui no início do capítulo. Para a gente entender melhor, vamos observar os últimos passos de Jesus até chegar neste momento aqui, juntamente com os discípulos. Jesus ele estava na cidade da Galileia, próximo ali ao mar da Galileia, e ali ele havia curado muitos enfermos. Ele havia feito muitos milagres. E a multidão ela foi em um número tão grande ali naquele lugar, em que
muito tempo eles estavam reunidos ali, e aí os discípulos começaram a preocupar, aquela multidão tão grande seguindo a Jesus, e já há muito tempo junto com ele ali, e precisava alimentar aquela multidão. E aí nesse encontro, a gente vai ver que Jesus opera um milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes. Eram 5 pães e 2 peixinhos, e o Senhor, ele alimentou toda uma multidão. A Bíblia diz que é em torno de 5.000 pessoas. E após Jesus ter dado graça e partido aquele pão, todos que estavam ali se alimentaram, e Jesus ainda disse que eles poderiam pegar à vontade. Não era não foi uma divisão assim, com uma parte contada para cada um. Jesus disse que eles poderiam se alimentar até saciar a sua fome. Então essas pessoas, essa multidão, os discípulos que acompanhavam a Jesus, eles presenciaram esse milagre. E aí quando Jesus percebe que essa multidão, eles até ficam com a intenção de querer colocar Jesus como rei, nosso Senhor Jesus, ele afasta ali daquele lugar e diz para os discípulos que ele iria atravessar o mar, que ele iria para a cidade de Cafarnaum. E ali os discípulos entram no barco e vão para a cidade de Cafarnaum, pensando eles que Jesus já estava lá naquele lugar. Então no outro dia a multidão, quando ela chega ali próximo ao mar da Galileia, eles não encontram mais os discípulos e não encontram mais Jesus. Então eles começam a procurar Jesus. Eles entram nos barcos e atravessam o mar e chegam até Cafarnaum. E nessa travessia do mar, quando os discípulos eles vão, eles acabam presenciando mais um milagre de Jesus, que é o momento em que Jesus ele anda sobre as águas. E quando a multidão chega em Cafarnaum, eles chegam procurando Jesus, não porque eles sabiam que Jesus era o Cristo, não porque Jesus era o Filho de Deus. Eles estavam procurando a Jesus porque eles queriam aquilo que Jesus poderia dar para eles. Se a gente continuar lendo e ler o capítulo 5 anterior, a gente vai ver um versículo em que diz que as pessoas eles estavam procurando Jesus porque eles queriam pão, que eles queriam alimentar. Ou seja, muitas pessoas estavam seguindo a Jesus porque eles não queriam trabalhar. Alguns comentaristas até dizem isso, que eles queriam seguir a Jesus porque Jesus providenciava o alimento, providenciava a bebida, tinha o que eles precisavam para saciar a sua carne. Eles estavam encontrando em Jesus. A multidão ela não estava preocupada com aquilo que verdadeiramente é o propósito do Senhor ter vindo na terra. E por isso que João, quando ele escreve esse livro, esse evangelho, a gente vai perceber que o evangelho de João, ele é totalmente diferente dos outros 3 evangelhos, escrito por Mateus, por Marcos e por Lucas. São visões diferentes do mesmo evangelho. Só que o evangelho de João, ele diferencia um pouco, porque os outros 3, eles seguem a mesma estrutura. O nascimento de Jesus, a Jesus na Galileia, aí a morte e crucificação de Jesus. Os 3 relatam a mesma história, na mesma ordem. Já o evangelho de João não. O evangelho de João, ele vem para poder deixar de uma forma bem explícita de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, de que Jesus Cristo é o Deus encarnado. E aí a gente vai observar nessa estrutura do Evangelho de João, em que nós vemos que são poucos os milagres que são relatados. A gente vai ver que João relata apenas 7 milagres, porque o objetivo de João, quando ele escreve esse Evangelho, é de tornar claro para o povo de que Jesus é o Filho de Deus. Pois naquele período em que João escreve, que é por volta do ano 85, a igreja ela começa a ser bombardeada por um pensamento de que o espírito é bom e o corpo é mau.
sendo assim, Deus sendo bom, ele não poderia habitar ou vir em um corpo humano. Jesus não poderia vir em carne. Então João ele escreve esse texto, esse evangelho, para combater isso, para poder deixar bem claro e para fortalecer a fé daqueles irmãos de quem verdadeiramente é o Senhor Jesus Cristo. E essa falta de conhecimento que estava na igreja no mesmo ano em que João escreveu, no ano de 85, quando isso aconteceu, quando Jesus ele ainda estava aqui na terra, que João presenciou, que João viu essa reunião aqui, em que a multidão começa a afastar de Jesus, essa mesma falta de conhecimento estava presente ali naquele momento. Porque as pessoas, elas estavam seguindo a Jesus, mas elas não sabiam quem verdadeiramente era Jesus. Eles estavam seguindo a Jesus não por quem Ele é, mas por aquilo que Ele poderia dar para aquelas pessoas. Esse é o motivo deles terem desistido, deles começarem a voltar, desistirem da caminhada. Porque o Senhor Jesus, Ele percebe isso. A gente, por mais que a gente pense que a gente pode enganar ao Senhor, por mais que a gente pense que a gente pode vir aqui para frente, seja ministrar a palavra, seja ministrar louvor, ou fazer qualquer outra coisa, oração, a gente não consegue enganar a Deus. Ele sabe realmente quem é fiel a Ele. Ele sabe quem verdadeiramente está fazendo de coração. Como o pastor sempre diz aqui, nos alerta, né, sobre a forma e a essência. O Senhor, Ele conhece aquele que tem realmente um compromisso com Ele e que está fazendo por amor, que está fazendo porque reconhece quem Ele é, e aquele que faz apenas porque os outros estão fazendo ou apenas para aparecer. E essa multidão, eles seguiam a Jesus, não porque Jesus era o Cristo, mas porque eles queriam as bênçãos. Eles queriam aquilo que Jesus poderia dar para eles. E aí quando Jesus ele começa a apontar essa falha da multidão, quando Jesus começa a dizer para o povo que o pão que Moisés serviu ali no deserto, aquele maná, as pessoas que comeram, pereceram, morreram, e Jesus começa a dizer que Ele é o pão da vida, e começa a dizer que aquele que alimentar do pão que Ele tem para dar, que é a sua própria carne, e do vinho que Ele tem para oferecer, que é o seu sangue, este sim terá a vida eterna. Este sim nunca mais terá fome. Isso começou a incomodar a multidão. Porque Jesus, quando Ele nos oferece a sua carne e Ele oferece o seu sangue, Ele está nos chamando para um relacionamento com Ele. Ele está nos chamando para sofrer da mesma maneira em que Ele sofreu. E o povo não estava querendo isso. Eles não queriam um compromisso com o Senhor. Eles queriam poder se alimentar, eles queriam poder ser curados. A gente percebe que quando a multidão ela desiste de seguir a Jesus, a gente vê como eles eram ingratos pelas bênçãos do Senhor. E aí, quando a gente pensa nos dias atuais, na nossa vida, será que nós temos agido como os 12 discípulos, ou será que nós temos agido como a multidão? Será que nós temos seguido a Jesus porque nós estamos preocupando com a eternidade, ou nós estamos vindo à igreja, seguindo a Jesus, querendo as bênçãos que Ele pode nos dar? Uma felicidade momentânea, passageira. Nós podemos perceber que em grandes reuniões, onde é anunciado que irá ser falado sobre prosperidade, irá ser falado sobre cura, a gente percebe que um número enorme de pessoas quer ir para este lugar. Um número enorme de pessoas quer estar ali porque quer receber alguma coisa,
quer receber uma cura, ou quer ser próspero. Mas numa reunião onde é ministrada a palavra de Deus, genuína, da maneira que o Senhor Jesus quer, nós percebemos que não são todos que estão dispostos a ouvir. E aí é neste momento em que a multidão começa a afastar. Porque enquanto eles estavam colhendo apenas as bênçãos, sem Jesus pedir nada em troca, vamos dizer assim, estava muito bom, estava confortável. Estava bom ouvir as palavras de Jesus. Estava bom ver Jesus curar. Estava bom ver Jesus multiplicar pães. Mas quando Jesus chama para um relacionamento, aí muitos começam a desistir. Muitos querem desistir. E aquela multidão, ela começa a afastar, começa a distanciar de Jesus. E então Jesus vira para os seus discípulos e pergunta para eles: e vocês vão querer desistir? Vocês vão querer fazer como a multidão? Vão querer voltar? E é interessante que a Bíblia ela nos permite, né, tentar recriar ou imaginar aquela cena. Todo livro, quando a gente está lendo, uma maneira da gente conseguir memorizar e a gente conseguir entender melhor é você se colocar naquele momento e tentar compreender da mesma maneira em que aquelas pessoas estavam ali. Aí nós podemos imaginar que quando Jesus ele vira para os seus discípulos e pergunta para eles se eles querem desistir, se eles querem parar, talvez possa ter acontecido um silêncio, assim, de um estralar de dedos assim. Todos pararam e começaram a pensar. Talvez Pedro poderia, como ele foi o que se manifestou, como foi o que disse que só o Senhor tem as palavras de vida eterna, talvez naquele momento ali Pedro pode ter pensado: poxa, eu poderia voltar para a minha vida de pescador, eu poderia voltar para a minha família, eu poderia estar ali. Eu tenho certeza que, como eu sou experiente na pesca, eu tenho certeza que eu não iria passar fome. Eu tenho certeza que eu iria ser próspero. Eu tenho certeza que eu teria uma vida aqui de alegria, eu teria uma vida completa, porque eu poderia me sustentar do meu trabalho. Pedro tinha uma profissão. Só que, assim como Paulo, em 1 Coríntios 15, no versículo 19, diz que se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Pedro sabia que aquilo que Jesus tinha para oferecer para ele estava muito além de bênçãos materiais, estava muito além de um pão, estava muito além de uma vida próspera. Pedro sabia que aquilo que Jesus tinha preparado para ele e para o seu povo é uma eternidade na presença dele, é uma eternidade sem dor, sem sofrimento, sem pecado, desfrutando dos céus, vivendo com Cristo ali eternamente. Então Pedro sabia que se ele desistisse ali naquele momento, o mais importante da sua vida, o período mais importante em que ele ainda iria viver, ele não estaria do lado do Senhor, ele não estaria na presença do Senhor. Da mesma forma somos nós hoje. Por mais que o mundo tenha nos oferecido alegrias, por mais que o mundo tenha nos oferecido momentos de satisfação, de prazer, algo que sacia a nossa carne, nós não podemos nos ater apenas a esta vida. Nós não podemos nos deixar ser levados por esse desejo da nossa carne de desfrutar daquilo que o mundo tem para nos oferecer e trocarmos uma eternidade com o Senhor, trocarmos uma eternidade nos céus. E esse discurso realmente ele fica duro. Esse discurso realmente fica difícil para ouvir quando a pessoa ela não tem
realmente um compromisso com o Senhor. Quando a pessoa realmente ela não está com esse mesmo propósito de viver de acordo com a palavra de Deus, de viver de acordo com a vontade de Deus. E aí é o momento em que a multidão começa a desistir, começa a afastar. E como nós temos visto isso acontecer em nossos dias? Quando o pastor às vezes ele traz uma palavra dura, que é todos os cultos, né? Quando ele traz uma palavra dura, muitos ficam no banco ali, remoendo, contorcendo. Pensa, poxa, esse discurso foi difícil de ouvir. Mas eu preciso continuar. Esse é o sentimento que precisa ser gerado em nós. Mas eu preciso continuar ouvindo, porque eu sei que é através desse discurso que eu terei condições de permanecer dizendo não ao pecado. É através desse discurso que eu serei alimentado para resistir às tentações, para resistir ao diabo. Por isso que nós precisamos permanecer firmes, porque vale a pena nós estarmos na presença do Senhor, vale a pena nós estarmos ouvindo essas mensagens difíceis, duras. E não podemos deixar em que a multidão nos influencie, nos distancie da presença de Deus. E aí Pedro, quando ele dá essa resposta para o Senhor Jesus, dizendo que é o que fazer, para onde eu posso ir, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. É só em Ti que nós iremos ter o alimento necessário para uma eternidade na glória. É só em Ti que nós seremos salvos. Só através da morte do Senhor ali naquela cruz é que nós teremos condições de estar com o Senhor na glória. Por mais que esse caminho seja apertado, por mais que esse caminho seja estreito, por mais que seja difícil de ouvir as Tuas palavras, eu escolho permanecer, pois só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E essa certeza, irmãos, precisa estar em nosso coração, precisa estar na nossa vida. E aí Pedro, ele completa no versículo 69, dizendo: e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo. Aqui é mais uma prova de que aquela multidão, ela não conhecia o Senhor Jesus. Há um outro texto também em que o Senhor vira para os seus discípulos e pergunta para eles: quem eles dizem que eu sou? E aí alguns dizem que o Senhor é Elias, ou João Batista, ou o Senhor é algum dos profetas. Veja só, a multidão estava com o Senhor Jesus, acompanhou a Ele, podemos dizer aí, talvez havia pessoas que estavam com Ele já há 3 anos, já tinham visto o Senhor Jesus operar milagres, sinais e maravilhas, mas eles não sabiam quem era Jesus. Imaginava que Jesus fosse um dos profetas, mas não sabia de fato quem era, que Ele era o Cristo, que Ele era o Filho de Deus. E quantas vezes, irmãos, muitas pessoas hoje ainda já tem anos que se dizem cristãos, já tem anos que dizem ter um encontro com o Senhor e não conhecem verdadeiramente quem é Jesus. Não sabe dizer quem é Jesus. Não tem experiência em dizer quem é Jesus. Porque a maneira que nós temos para poder conhecer é através da palavra dele. É através da leitura da palavra. Porque o crer aqui está totalmente ligado à fé. E a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos estar diariamente lendo essa palavra, meditando nessa palavra, para que essa fé venha a ser gerada em nós e para que nós possamos conhecer ao Senhor Jesus, saber que Ele é realmente o Filho de Deus, que Ele é o pão vivo, que Ele é o Cristo, o Messias prometido. Então Pedro afirma que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente.
E essa certeza, irmãos, nós precisamos, como eu disse, nós precisamos ter em nossos corações. Estamos passando por um período difícil. Eu penso que depois dessa pandemia, eu acredito que muitas coisas irão mudar e precisam mudar. Principalmente no nosso relacionamento, na nossa aproximação com o próximo. Hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, tinha 2 irmãos, e um sentado de um lado da igreja e um sentado do outro, na outra extremidade. São irmãos de carne. Eu até brinquei. Isso aqui é um distanciamento. Irmãos, depois que isso passar, nós precisamos rever os nossos conceitos sobre esse amor ao próximo e principalmente sobre essa necessidade que temos de ter comunhão com o Senhor. Nós sabemos que não é pelo fato de virmos na igreja em que nós temos comunhão com Deus. Não é somente aqui que nós encontramos o Senhor, mas nós estamos percebendo como a falta dos cultos tem produzido assim um sentimento ruim, tem nos prejudicado, essa falta de comunhão aqui com os irmãos, de estar aqui na igreja. Eu penso que depois que isso passar, nós precisamos valorizar mais a igreja, os cultos. Nós precisamos vir realmente, porque faz falta. Não é a mesma coisa. Por mais que há aqueles que defendam que a gente não precisa congregar, em que eu posso assistir um culto, a internet está aí, qualquer momento que eu quiser, eu assisto ministrações da palavra, assisto louvores, mas não é a mesma coisa. Não tem como ser a mesma coisa. Falta essa comunhão, essa aproximação. Então, que nós possamos, nesse período, rever os nossos conceitos e ver realmente se nós temos conhecido ao Senhor, se nós temos crido no Senhor, se nós realmente reconhecemos que Cristo é o Filho do Deus vivo, que Cristo, que vale a pena viver por Ele, que vale a pena estar em comunhão com Ele e que vale a pena dizer não ao pecado todos os dias, para que nós possamos encontrar um dia com Ele na glória. Amém? Eu gostaria de pedir Kathleen para poder ministrar um louvor aqui. E você que conhece, possa adorar o Senhor juntamente conosco, no seu lar e aqui na igreja também. Graça e paz, irmãos. Que o Senhor continue nos abençoando e falando conosco nesta noite, através desse louvor também. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transborda. Eu nunca vou me saciar.
Amém, irmãos? Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. E quem comer desse pão e quem beber desse cálice, deste vinho, nunca mais terá fome e terá vida eterna. Amém? Então vamos orar. Deus querido, Deus amado, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem estado conosco, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, pelo Teu cuidado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, por este dia que nós podemos reunir aqui na Tua casa, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, meu Pai, que nós temos acesso, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoe, meu Pai, mais essa semana, meu Deus, que se inicia, Senhor. Meu Deus, que em nome de Jesus, meu Pai, que tenhamos, ó Deus, novidades, Senhor. Meu Deus, que tenhamos, ó Pai, boas notícias, meu Deus, nessa semana, meu Pai. Pois, ó Deus, nós cremos, meu Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, meu Pai. Que nada foge, ó Deus, das Tuas mãos, Senhor. E nós temos a certeza, meu Pai, que a resposta que nós precisamos está com o Senhor. E no momento certo o Senhor estará, ó Pai, dando para o Teu povo, meu Pai. Meu Deus, que em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor possa nos fortalecer, meu Deus. E que o nosso desejo, meu Pai, seja Te servir, meu Pai. Que o nosso desejo, meu Deus, seja Te adorar, meu Pai. Meu Deus, que nada e que nem ninguém, Senhor, venha nos distanciar de Ti, Senhor. Meu Pai, mas que em nome de Jesus, Senhor, que a cada dia, meu Pai, nós possamos, meu Deus, buscar conhecer mais e mais ao Senhor, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, Deus, muito obrigado. E abençoe, meu Deus, o lar, meu Deus, de cada um, meu Pai. Abençoe, meu Deus, todos estes, ó Pai, que ficaram nos acompanhando aqui, Senhor. Que ficaram, ó Deus, nessa adoração, ó Pai, oferecendo este culto de louvor ao Senhor, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.